Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Délis Caetano e hoje vou falar um pouco dos pontos desenvolvidos na matéria de dança e inclusão. Primeiramente, a professora vai estar passando, e apresentando sobre o que é inclusão, dança e inclusão na escola. Também vai estar falando sobre algumas leis, a qual essas primeiras aulas não cheguei a presenciar. Então, vou estar falando um pouco das aulas que eu vivenciei e do que eu aprendi. E um dos pontos importantes, onde é um tema, mas esse tema gerou discussões de vários outros temas que teve durante a matéria, é da gente não defender a educação não inclusiva, que em vez de ser inclusiva, de fato, seria exclusiva. E aí eu vou estar trazendo alguns pontos importantes do que eu aprendi sobre esse tema. Onde eu vou estar citando para vocês dois exemplos vivenciados e o que foi discutido, basicamente em sala de aula. Um dos exemplos foi referente a uma colega que ela ficou acompanhando um aluno na escola, uma estagiária, e aí todas as aulas que um específico professor tinha, ele não incluía essa criança nas aulas, ele não tratava ele como deveria ser tratado como os outros, Claro que ele tinha uma necessidade ali especial, cuidado a mais, mas não lhe tirava o direito de ele não ter a vivência que os outros alunos tinham. E aí, todas as aulas práticas, todas as aulas que tinham dentro da sala de aula, esse professor pedia para ele ser retirado, pedia para que ele fosse para outra sala, onde é uma sala que tem cuidados especiais, com uma profissional que ela tem estudo, sobre essas questões, neurodivergências, de autismo e tudo mais. E aí, ela sempre saía com a criança para essa sala ou ficava rodando pela escola e nunca ficava dentro da sala de aula ou quando tinha alguma prática na quadra, em vez de a criança estar ali brincando com as outras, a criança ficava num canto da quadra com a estagiária e não participava das atividades. Então, assim, já começa a exclusão do professor, Para você ver como também tem essa exclusão tanto da gente como dos profissionais também. Então, referente a essa questão de inclusão e de exclusão, Que é um tema, assim, que infelizmente desde, acho que quando eu era criança, antes não tinha esse estudo do que era autismo, do que era TDAH, do que seria essas neurodivergências, de uma forma mais estudada como é hoje, mas tinha algumas pessoas que tinham aquelas necessidades, ou a criança ainda não tinha o laudo, e muitas vezes acabava que era excluídos de algumas brincadeiras, ou faziam piadas com eles. E aí tem esse exemplo desse professor, né? E também tem um exemplo pessoal mesmo, tipo, de uma criança que ela é minha prima, que ela tem síndrome de Down. E é difícil a questão de ter alguém para acompanhar na sala de aula. Então, a mãe sempre teve dificuldades para encontrar algum estagiário que acompanhasse a criança, porque ela não poderia estudar sem ter esse acompanhamento. E fora que a minha avó chegou a falar que essa criança, ela era doida pela questão dela ser daquele jeito, porque tem pessoas com síndrome de Down que têm um nível mais elevado, umas são muito agressivas, outras não são, outras são mais amorosas, e ele é um nível a qual ele, se você falar um não muito grande para ele, de ficar rejeitando aquela coisa que não é para ele fazer, ele se torna assim agressivo. E aí minha avó, vendo o jeito dele, chegou a falar que ele era doido e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que já está enraizada lá de trás, E hoje, se a gente for chegar para falar para essas pessoas mais velhas, é difícil. Seja a questão de diversidade, de gênero, se pessoas que tenha divergências, que tenha alguma deficiência física ou neurológica. Então, assim, essa questão da exclusão e inclusão é uma forma de falar muito difícil, porque ainda é vivenciada hoje, né?
E também a questão de a gente mesmo, né? A gente mesmo auto-exclui as pessoas sem conhecê-las, ou até mesmo não sabe falar, ou eu gosto muito de citar a charge que a professora trouxe da sala de aula, referente a uma charge que é assim, até trazer o exemplo da cadeira de roda, que está uma mulher em pé e a pessoa que é cadeirante está sentada e vê outra pessoa e chega assim. Em vez de se dirigir a ela, fala diretamente da pessoa que está em pé. Qual é o nome dela? E não chega a perguntar qual é o seu nome. Independente da pessoa não ter a fala ou saber falar em Libras, você pode chegar à pessoa e não se dirigir a outra pessoa que está ao lado. Então, tem essa questão também de você auto-excluir as pessoas, você é, ter esse preconceito de não querer conhecê-las, de não querer se comunicar. Então, assim, teve várias falas sobre isso na sala de aula, essa discussão da importância da gente querer conhecer as pessoas, conhecer elas, do que se dirigir a outras pessoas, sem ter esse medo, esse receio, porque elas sabem falar do jeito delas. E a gente também pode falar do nosso jeito, que elas vão entender, elas vão estar abertas a mostrar como é a forma que elas conversam, ou a gente também pode se auto-estudar, né? Sobre Libras, sobre a questão do toque, né? De como tocar, como chegar naquela pessoa, não chegar de qualquer forma. A forma de falar com aquela pessoa também, porque muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa que tem uma neurodivergência e a pessoa pode ter um medo, pode ter algum trauma, então a gente também tem que saber lidar com ela, tem que saber falar com aquela pessoa, né? A estrutura também, né? Por exemplo, a universidade, ela não tem uma estrutura adequada para receber pessoas como pessoas cadeirantes, como o nosso departamento de artes, onde tem escadas e não tem uma rampa para que alguém consiga ajudar ele a subir ou ele mesmo conseguir subir, né, com a própria cadeira. Também não tem corrimãos nas escadarias. E se tem, a estrutura é frágil, não é segura, né, como alguns dos departamentos, como o anexo. E também tem a questão do elevador. Tem um elevador, mas ele basicamente não serve, porque ele não tem vistoria, ele não é sempre regularizado. Então, assim, também tem essa questão da estrutura. Não são todos os professores que capacitados para estar recebendo essas pessoas. Muitos sim, eles mesmos estudam por fora, tem aquele estudo de como receber aquela pessoa, como tratar aquela pessoa, mas não são todos os professores. Então, a universidade, assim também como algumas escolas não têm essas estruturas, né? Poucas se tem um corrimão, se tem uma rampa, tem algum professor que sabe falar em Libras, e também então tem essa estrutura também que não são profissionais preparados para receber essas pessoas, né? E também falando sobre um filme que a professora trouxe para a gente, né? Onde fala da dificuldade da mãe conseguir se comunicar com o filho e a família não aceitar o fato da criança ser surda e muda, né? Ela não consegue verbalizar, ela não consegue falar em Libras porque ela não sabe, ela não aprendeu. E aquela criança, ela é internada por um tempo porque a família acha que essa criança é doida, né? Tem aquele pensamento que ela tem problemas mentais que não sabe o que está fazendo, sendo que a criança ela é muda, ela precisa de auxílio, precisa de ajuda, né, para que ela consiga aprender a falar, seja se comunicando em Libras, verbalizando sons, e ela não conseguia, era algo muito difícil, porque até o próprio pai não o aceitava, né? Dizia que essa criança era doida, queria bater na criança, se a criança brigasse por questão da comida, jogasse porque não queria, porque ela não sabia verbalizar que ela não gostava daquela comida, né? O pai gritava com ela, botava a criança de castigo. Então, tem a questão também da aceitação da família, né? A família é a parte principal ali
tá dando auxílio àquela criança. E infelizmente, muitas famílias, como eu vivenciei na escola, ela não aceita o fato da criança ter autismo ou da criança ter alguma neurodivergência, ter alguma deficiência, seja mental ou física, pela essa questão mesmo do preconceito. E acaba que a criança vai crescendo com várias dificuldades, não consegue lidar com algumas situações, ou ela se exclui, ela quer ficar no seu cantinho, porque tem essa timidez, tem esse medo das pessoas rejeitarem elas. Aí tem a questão dos coleguinhas também, às vezes, não ter essa vivência ou ter essa autoexclusão na escola, de já querer também excluir aquela criança, né? Então, teve essa questão de falar sobre a importância da gente saber verbalizar, estudar as libras, estudar todas as outras neurodivergências para a gente saber falar com aquela pessoa, saber se dirigir a ela, né? E sermos profissionais aonde a gente consiga receber os alunos, né? Sendo compreensivos, sabendo conversar com elas. E aí teve várias práticas legais, né? A gente também teve essa questão da teoria, onde foi trazida na sala de aula, mas teve práticas bem interessantes, principalmente essa questão do surdo. Teve uma prática muito legal, que eu lembro até hoje, ficou bem marcada, que foi onde eu cheguei até atrasada nesse dia, mas eu super gostei assim da experiência, e consegui chegar desde o começo da experiência, onde a dança a gente não verbalizava, porque é como se a gente fosse mudos, né? E a gente só ia fazendo os gestos. A professora dava um comando e a gente fazia. Eu lembro bem que tinha um comando que a gente não falava, mas a gente ia dançando pelo corpo, sentindo o corpo do outro. Aí teve umas brincadeiras também, né? No chão, onde a gente se deitava e o amiguinho passava por a gente, né? E depois a gente ia passando por todos os outros. Tinha a questão do batido no chão, que é uma forma de você dançar com eles, né? Sem verbalizar, mas trazendo a real vivência dele, o que ele passa, trazendo para os outros alunos, ou se todos forem mudos, a gente já é uma forma da gente trazer para eles, né? Também teve uma também que ficou marcada, que foi uma das últimas, referente ao toque, que o meu grupo, que foi o primeiro, a gente fez um trabalho onde a gente usou várias questões, né? Seja o toque, seja a questão do sentir também, que a gente não precisa. A gente consegue tocar as pessoas não só dançando, mas através de palavras. Que assim como a gente tem limites, eles também têm limites, só que os limites deles são bem mais aflorados, né? Então, tem questões que muitas vezes a gente só de falar com uma pessoa que tem borderline, ela já é estressada, ela já se estressa automaticamente. Mesmo a gente não tendo falado nada, às vezes só de falar, ter uma conversa com eles já ficam estressados. Teve até uma questão que uma das alunas trouxe pra gente, né, a vivência dela em casa, que a tia dela tem borderline e às vezes só de você conversar com ela, só dela perguntar se ela estava bem ou algo do tipo, ela já falava super alterada, já falava super estressada, como a bipolaridade também, né? Muitas vezes a pessoa ou tá muito triste ou tá muito feliz, ou ela até mesmo sente quando aquela felicidade vai embora e já vai se preparando para partir da depressão, né? Então a gente falou sobre várias questões como as neurodivergências, o autismo. Então foi isso que eu compreendi, foi um dos pontos principais que eu mais gostei aí da matéria, né? E as questões que a gente teve, as trocas, as conversas, as vivências, foi onde ficou mais marcado para mim. E é isso.